Esta história é um relato de um casal chamado Alice e David, que comprou uma casa em um bairro tranquilo, mas que logo se transformou em um pesadelo. Quando Alice e David encontraram a casa, ela parecia o sonho realizado. Era uma mansão majestosa com um passado impressionante, localizada em um terreno amplo e arborizado. No entanto, à medida que começaram a se estabelecer, coisas estranhas começaram a acontecer. No início, foram pequenos incidentes. Portas rangiam misteriosamente no meio da noite e luzes piscavam sem explicação. Alice começou a ter pesadelos angustiantes, nos quais via uma figura encapuzada de pé ao lado de sua cama, sussurrando segredos sombrios em seu ouvido. David, preocupado com a saúde mental de Alice, decidiu investigar a história da casa. Ele descobriu que a mansão tinha um passado turbulento, associado a um misterioso culto religioso do século XIX que realizava rituais sinistros no porão. Os registros da época falavam de desaparecimentos inexplicáveis e de pessoas que alegavam ouvir vozes vindas das profundezas da casa. Decididos a descobrir a verdade por trás dos eventos perturbadores, Alice e David chamaram um médium para investigar a casa. O médium imediatamente sentiu uma presença maligna e afirmou que a mansão estava infestada por espíritos atormentados. Enquanto exploravam a casa com o médium, eles notaram símbolos estranhos entalhados nas paredes do porão onde os rituais do culto haviam ocorrido. O médium alertou que esses símbolos eram portais para o mundo espiritual e que sua presença poderia estar alimentando as atividades paranormais na casa. Decididos a acabar com o sofrimento dos espíritos e livrar-se da influência sombria da casa, Alice e David realizaram um ritual de purificação, seguindo as instruções do médium. Durante o ritual, eles sentiram uma intensa presença maligna tentando impedi-los, mas perseveraram. Com o tempo, a atividade paranormal diminuiu e Alice finalmente conseguiu dormir em paz, sem ser assombrada por pesadelos. No entanto, eles nunca esqueceriam o horror que viveram naquela casa e o mistério sombrio que a envolvia. Apesar de terem encontrado uma sensação de alívio, sempre se perguntaram sobre os segredos que a mansão escondia e se outros proprietários futuros enfrentariam os mesmos terrores que eles enfrentaram na Casa dos Pesadelos. A história da casa deixou marcas profundas em suas mentes, lembrando-os de que nem sempre o passado deve ser desenterrado, pois algumas coisas devem permanecer ocultas nas sombras. Esta história me foi contada por um amigo chamado Mark. Ele sempre foi uma pessoa cética em relação a coisas sobrenaturais, mas essa experiência o assombrou para sempre. Há alguns anos, Mark e sua namorada, Sarah, decidiram passar um fim de semana em uma casa à beira de um lago isolado. A casa era um local tranquilo, com uma vista deslumbrante, mas tinha uma aura de abandono, com as janelas quebradas e teias de aranha se espalhando pelos cantos. Na primeira noite, Mark acordou no meio da noite com uma sensação de opressão. Ele percebeu que o silêncio ao seu redor era ensurdecedor. Não havia o som normal da natureza. Ele sacudiu Sarah para acordá-la, mas ela não respondeu. Quando ele olhou para o rosto dela, ficou horrorizado ao ver que seus olhos estavam abertos, mas ela estava completamente imóvel e não conseguia emitir som algum. Mark pulou da cama e tentou abrir a porta do quarto, mas estava trancada. Ele começou a gritar por ajuda, mas sua voz também não saía. Ficou desesperado, correndo pela casa em busca de uma saída, mas todas as portas estavam trancadas e as janelas se recusavam a abrir. Enquanto tentava desesperadamente encontrar uma solução, ele notou algo estranho. Fotos antigas da família que morava ali antes dele, com olhares vazios e expressões apáticas, estavam alinhadas nas paredes da sala de estar. Pareciam testemunhas silenciosas do terror que ele estava vivendo. Finalmente, depois de horas de terror, o silêncio se quebrou. Os sons da natureza voltaram e Sarah se mexeu, como se nada tivesse acontecido. Ela não se lembrava de nada. Eles saíram correndo da casa do lago na manhã seguinte, sem olhar para trás, mas a lembrança daquela noite assombraria suas vidas para sempre.
Mesmo depois de anos, Mark ainda ouvia o silêncio daquela noite em seus pesadelos e se perguntava o que havia acontecido naquela casa antes de eles chegarem. À medida que os anos passaram, Mark e Sarah tentaram esquecer a terrível noite que passaram na casa do lago. Eles se mudaram para uma cidade distante, começaram novos empregos e até tiveram filhos. No entanto, o mistério daquela noite assombrava seus pensamentos, e eles ocasionalmente discutiam sobre o que poderia ter acontecido. Um dia, Mark estava folheando um livro antigo na biblioteca local quando encontrou uma fotografia da mesma casa do lago. Curioso, ele começou a investigar e descobriu que a casa era famosa na região por sua história sinistra. Dizia-se que a família que vivia lá décadas atrás era conhecida por praticar rituais obscuros e misteriosos. Rumores sobre desaparecimentos inexplicáveis e acontecimentos paranormais cercavam a casa. Determinado a descobrir a verdade, Mark embarcou em uma jornada de pesquisa, entrevistando moradores locais mais velhos e cavando nos arquivos históricos. Ele descobriu relatos perturbadores de outros visitantes que haviam experimentado situações semelhantes à sua na casa do lago. Conforme ele mergulhava mais fundo na investigação, Mark começou a ter sonhos estranhos e visões perturbadoras. Ele sentia que algo o estava puxando de volta para a casa do lago, como se a própria casa tivesse uma influência sobrenatural sobre ele. Finalmente, após meses de pesquisa, Mark conseguiu abrir a trancada porta da casa do lago novamente. Ele entrou, determinado a descobrir a verdade. Lá dentro, ele encontrou um porão oculto, cheio de objetos antigos e artefatos misteriosos. Entre eles, estava um diário escrito pela família que morava na casa décadas atrás. O diário revelou segredos sombrios e detalhes de rituais macabros realizados pelos antigos moradores. Parecia que eles estavam tentando invocar algo do além, algo que estava além da compreensão humana. Mark sentiu que estava cada vez mais perto de desvendar o mistério, mas também percebeu que estava correndo perigo. Conforme ele continuava a investigar, eventos estranhos e paranormais começaram a ocorrer ao seu redor. Sombras moviam-se por conta própria. Vozes sussurrantes ecoavam pelos corredores vazios e Mark sentia uma presença maligna o observando constantemente. A história da Casa do Lago se tornou uma obsessão para Mark, e ele se viu envolvido em uma batalha entre forças sobrenaturais. Ele precisaria decidir se deveria continuar sua busca pela verdade, arriscando sua própria sanidade e a segurança de sua família, ou se deveria deixar o mistério da Casa do Lago permanecer oculto para sempre. O sol estava se pondo quando Sarah e Tom, um jovem casal, finalmente encontraram a casa dos seus sonhos. Localizada nos arredores de uma pequena cidade, a casa de estilo vitoriano era majestosa, com uma fachada imponente e um amplo jardim. A história da casa era igualmente fascinante. Construída no final do século XIX, tinha servido como residência de uma família proeminente da região. Sarah, uma historiadora de arquitetura, apaixonou-se instantaneamente pelos detalhes ornamentados da casa. Tom, um escritor que buscava tranquilidade para seu próximo romance, estava igualmente encantado com o lugar. Sem pensar duas vezes, eles fizeram uma oferta e, para sua surpresa, a casa foi deles. A mudança foi emocionante. A casa tinha uma aura de grandeza e mistério que os deixava maravilhados. Sarah passava horas examinando cada canto, enquanto Tom se refugiava em seu escritório, pronto para dar vida aos personagens de seu livro. Nos primeiros dias, tudo parecia perfeito. Mas, gradualmente, eles começaram a notar pequenas peculiaridades. Portas que rangiam misteriosamente no meio da noite e correntes de ar frio que percorriam os corredores mesmo em dias quentes. Uma noite, enquanto Sarah estava imersa em seus estudos sobre a história da casa, ela ouviu um som inquietante vindo do andar de cima. Era como se alguém estivesse caminhando pelo corredor, arrastando os pés. Ela chamou Tom e subiu as escadas com cautela, mas não encontrou nada. Na manhã seguinte, Tom decidiu investigar o porão, que estava trancado desde a sua chegada. Lá,
Ele encontrou uma coleção de antiguidades empoeiradas e móveis antigos cobertos por lençóis. Enquanto ele explorava, uma sensação de opressão tomou conta dele, como se alguém o observasse. Sarah mergulhou nos registros históricos da casa. Descobriu que, no passado, a casa tinha sido palco de tragédias e escândalos. Uma das histórias mais sombrias envolvia o antigo dono, Samuel Blackwood, que havia sido acusado de práticas ocultas e rituais misteriosos. Ele e sua esposa, Emily, haviam morrido sob circunstâncias estranhas. À medida que Sarah escavava mais fundo, ela encontrou relatos de testemunhas que afirmavam ter ouvido vozes sussurrantes e visto sombras se movendo pela casa. Parecia que a casa tinha um passado sombrio e perturbador. Com o tempo, as atividades paranormais na casa se intensificaram. Portas batiam sozinhas, luzes piscavam e objetos se moviam misteriosamente. Sarah e Tom começaram a questionar sua sanidade e passaram a evitar certas áreas da casa à noite. Tom, inicialmente cético, começou a acreditar que algo sobrenatural estava acontecendo. Ele procurou a ajuda de um médium local, Madame Isabelle, na esperança de obter respostas para as experiências perturbadoras que estavam enfrentando. Madame Isabelle chegou à casa com uma expressão séria. Ela caminhou pelos cômodos, fechando os olhos ocasionalmente e sussurrando palavras em uma língua estranha. Finalmente, ela se sentou na sala de estar e compartilhou suas descobertas. Ela explicou que a casa estava de fato assombrada por espíritos perturbados, incluindo o de Samuel e Emily Blackwood. Eles estavam presos na casa devido a rituais sombrios realizados no passado. Madame Isabelle ofereceu realizar um exorcismo para libertar os espíritos e purificar a casa. Sarah e Tom concordaram com a proposta de Madame Isabelle. Na noite do exorcismo, a casa estava envolta em uma atmosfera pesada. Velas foram acesas, incenso queimado e cânticos sagrados recitados. Enquanto Madame Isabelle conduzia o ritual, a casa estremeceu e um vento gelado encheu a sala. Finalmente, após horas de intensa atividade paranormal, um silêncio profundo caiu sobre a casa. O exorcismo havia sido um sucesso. Os espíritos de Samuel e Emily Blackwood finalmente encontraram a paz e partiram para o além. Com a partida dos espíritos, a casa recuperou sua tranquilidade. Sarah e Tom, embora aliviados, não puderam deixar de sentir uma ponta de tristeza pela história que tinham vivenciado. No entanto, eles decidiram continuar a viver na casa, agora livre de suas assombrações. Com o passar do tempo, eles restauraram a casa, mantendo sua beleza e história intactas. Tom encontrou inspiração para seu romance nas experiências sobrenaturais que viveram, enquanto Sarah continuou a explorar e documentar a história da casa. A casa, uma vez assombrada, tornou-se um lar acolhedor para Sarah e Tom, que aprenderam a aceitar seu passado misterioso como parte da rica tapeçaria de suas vidas. Eles passaram a acreditar que, às vezes, as coisas mais estranhas podem acontecer em lugares inesperados. Mas, com determinação e amor, qualquer desafio pode ser superado. Afinal, agora eles sabiam que a história da casa era uma parte essencial de sua própria história.